Amém. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui servindo juntamente conosco e a você também que está na sua casa nos ouvindo nesse momento. Realmente é uma grande alegria estarmos na presença do Senhor e podermos ouvir o seu falar. Como o irmão Nivaldo acabou de ler para nós, o tema da mensagem de hoje é Deus manifestado na carne. Que na Bíblia, esse Deus manifestado na carne é tratado como um viver piedoso. Então, esse mistério da piedade que acabamos de ler em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na parte A, onde Paulo fala, grande é o mistério da piedade, é justamente isso. Amado irmão, querido amigo, Deus sendo manifestado na carne. Nesse versículo, aqui nesse capítulo, no versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala assim para Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja, que é a casa de Deus, coluna e base, baluarte da verdade. Então aqui Paulo fala sobre procedimento. Procedimento é a atitude, é o viver diário, né? É o nosso viver diário. Hoje, na cristandade, infelizmente, de um modo geral, o viver diário não é muito, como vou dizer, não é dada muita atenção a manifestar Deus nas suas atitudes. E esse viver diário, nós vamos ver hoje, no trato com os irmãos, é manifestar Deus na maneira como nós nos relacionamos com os irmãos. Manifestar Deus, esse viver piedoso, é da maneira como nós nos relacionamos com os nossos familiares e também no nosso ambiente de trabalho, e quem estuda, talvez ainda não trabalhe, mas no seu viver escolar, estudantil, acadêmico, enfim, é no nosso viver diário que Deus quer que os seus atributos divinos sejam manifestados por meio de nós, que somos o seu corpo, a igreja. Então, por isso que Paulo fala de procedimento. Então, é uma questão muito prática. A palavra de hoje é muito prática, porque trata do nosso viver cotidiano, do nosso dia a dia, das coisas, nas coisas que nós fazemos, das nossas escolhas, da maneira como nós nos relacionamos. Deus está sendo manifestado? Eu faço essa pergunta para você e para mim também. Deus, eu tenho manifestado Deus no meu trabalho? Eu tenho manifestado, você tem manifestado Deus no viver familiar? Ou com os irmãos na igreja? Então é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, sim, precisamos buscar o Senhor, ter momento de oração, de leitura da palavra, né? Devemos sim pregar o evangelho, levar esse evangelho a todo homem, né? Mas e no teu dia a dia? Deus tem sido manifestado no seu viver diário, né? E Paulo, então, ele trata isso aqui a partir do capítulo 5, né? Essa natureza de Deus, né? Nós sabemos que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus é luz, a palavra
diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. E também a palavra nos diz que Deus é justiça. E Deus quer trabalhar esses atributos divinos para dentro da nossa humanidade. Jesus, no tempo em que ele esteve aqui na terra, não é? No tempo em que ele viveu aqui entre os homens e como homem ele viveu entre nós, ele manifestou Deus na carne. Na sua humanidade, Deus foi manifestado. E hoje, nós, como o corpo de Cristo, como a extensão de Cristo aqui na terra, Deus quer se manifestar por meio de mim e por meio de você, que está aí nos vendo em casa. Ó Senhor Jesus! Irmãos, sem os atributos divinos, as virtudes humanas são limitadas, são fracas, são finitas. Nós sabemos que a nossa paciência, ela é desse tamaninho assim. Muitas vezes talvez você se ache alguém muito paciente. Às vezes eu me acho paciente. Só que basta alguém me questionar um tantinho assim e a minha paciência acaba, irmãos. Não sei se você é assim também, né? Se alguém discorda da sua opinião, qual é a sua reação? Isso mostra o quão limitadas são as nossas virtudes sem o atributo de Deus, os atributos divinos mesclados e infundidos em nós. Então, irmãos, temos que buscar o Senhor intensamente, sabe? Temos que diariamente buscar o Senhor, para que esses atributos divinos sejam infundidos em nós e as nossas virtudes humanas sejam elevadas. Que o nosso amor condicional seja infundido e permeado com o amor incondicional de Deus. Sabe, que os nossos pensamentos confusos e muitas vezes até mesmo trevosos sejam iluminados pela luz de Deus. E para que a nossa justiça tão falha, tão infinita, seja substituída pela justiça de Deus. E que no nosso viver diário, irmãos, sejamos então aqueles que expressam, manifestam Deus na carne, em nosso viver diário. Não é? Ó Senhor Jesus, realmente que esse seja o nosso viver. Então agora vamos ver de que maneira Paulo retrata essa questão de maneira prática. Não é? A partir do capítulo 5, versículo 1 aqui de 1 Timóteo, Paulo diz para Timóteo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aqui, Paulo dirige essa palavra para Timóteo em relação aos irmãos na igreja, a como se relacionar com os irmãos, não é? Os idosos, como devemos nos tratá-los. Aqui é algo prático, irmão. É algo, não é teórico, é prático, né? O irmão idoso, muitas vezes pode ser que ele faça algo inadequado e os irmãos que estão na liderança da igreja, né, eles têm que exortar, muitas vezes, um irmão de mais idade do que ele. Porém, ao fazê-lo, irmãos, não deve ser de uma maneira a atacar esse irmão. Né? Essa palavra repreender aqui é atacar, mas sim exortar como a um pai, como a uma mãe. Então, veja que sai da nossa condição humana, porque
muitas vezes, irmãos, nós somos muito duros com os outros. Para conosco, somos condolentes, né? Somos até permissivos para conosco. Mas para com os outros, somos duros, né? E muitas vezes magoamos com palavras, com atitudes, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente, se olharmos para nós não vamos achar que não é possível manifestar Deus na carne. E realmente por nós mesmos não é possível, no nosso natural. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós, né, filhos de Deus, salvos pela vida de Deus, templos do Espírito Santo, nós venhamos a permitir que Deus se manifeste por meio das nossas atitudes. E Paulo fala então, como? Né? Nós podemos perguntar, mas como, Senhor? Como que eu vou te manifestar? Então Paulo dá a dica aqui. É na maneira como você trata com os irmãos mais velhos. Você respeita? Você honra esses irmãos? Não é? Ou você despreza e quando precisa tratar, trata de uma maneira rude? Ó Senhor Jesus! Irmãos, precisamos buscar a luz do Senhor nessa manhã. Né? E aí ele prossegue. Aos moços, né, aos irmãos mais jovens, como a irmãos. Né, como se estivéssemos tratando a irmãos. E as mulheres idosas, como mães. E as irmãs jovens, moças, como a irmãs com toda a pureza. Então, no nosso viver na igreja, devemos manifestar Deus na carne. Devemos ter esse viver piedoso, né, no trato com os irmãos. Ó Senhor Jesus! E em nós mesmos, mais uma vez, nós não conseguimos. Certamente é impossível a nós, no nosso esforço natural, agir dessa maneira. Mas para isso nós precisamos ser permeados pelos atributos divinos. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, Paulo prossegue no versículo 3, e ele começa a falar aqui de como tratar as viúvas. E ele fala também de honrar os pais, nós vamos ler aqui. Então, a partir desse versículo 3 do capítulo 5 de 1 Timóteo, nós vamos relacionar a manifestar Deus na carne, ter um viver piedoso, na maneira como nós nos relacionamos com os nossos familiares. Amém? Então eu vou ler para você. Então aqui fala, honra as viúvas. Não é? Esse honrar, aqui essa palavra, irmãos, é dar valor, é valorizar, né? É cuidar, suprir nas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, financeiras, é suprir. Né? Esse é o significado da palavra honrar. E quem são as viúvas? Né? São aquelas que não têm amparo, que não têm recursos, não tem quem as socorra. E aí ele prossegue, o 4. Mas se alguma viúva tem filhos, então aqui fala de família, filhos, ou netos. E o que Paulo fala para esses filhos e esses netos dessa mulher, dessa irmã ou dessa mãe desamparada? Ele fala que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Então, veja que Paulo associa o honrar a sua mãe, o seu pai, dar valor, cuidar, suprir nas suas necessidades, a manifestar Deus na carne, a ter um viver piedoso. Então veja, muitas vezes, irmãos, a gente tende a espiritualizar muito as coisas, sabe?
E o viver cristão, irmãos, é o nosso viver diário. Muitas vezes nós, na reunião, pulamos, invocamos, né? Temos aparentemente uma vida espiritual elevada, mostramos para os demais irmãos algo dessa maneira. Mas quando chegamos em casa e os nossos pais estão passando privação, uma carência, uma necessidade, nós damos as costas para eles. Quantas vezes, né, para nós que somos casados, já não moramos mais com os nossos pais, quantas vezes na semana nós ligamos para os nossos pais, né, e para conversar com eles, para perguntar se está tudo bem com eles? Ó Senhor Jesus, isso é honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Perguntar, pai, você está precisando de alguma coisa? Mãe, você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você? Né? Que cuidado que nós temos tido para com os nossos pais. Mas não só isso também, ele fala aqui, ó, então fala, né, de exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Recompensar. Por quê, amado irmão? Porque os nossos pais, né, eles cuidaram de nós desde o nosso nascimento, até antes do nosso nascimento, depois, quando nascemos e até o dia em que nós saímos das nossas casas, quando nos casamos. E mesmo depois, eles se preocupam conosco, e eles oram, e eles, sabe, levam diante de Deus os seus filhos, se preocupam. Então nós devemos o quê? Aqui fala recompensá-los. E isso também é financeiramente. Se o seu pai, se a sua mãe passa por dificuldade, sabe? Se o seu irmão na carne passa por dificuldade e você dá as costas para ele, isso não é manifestar Deus na carne, sabe? Não é fácil. A gente sabe que no viver familiar, muitas vezes o nosso homem natural, ele aflora. Surgem discussões, contendas, não é? Entre pais e filhos, entre irmãos, não é? Então, se nós, irmãos, formos levar para o nosso lado natural, nosso homem natural, nós não vamos ter ver essa necessidade de cuidar, de suprir, de honrar nossos pais, irmãos que estejam passando por necessidade. Mas a palavra é muito clara, que nós devemos recompensá-los, cuidá-los. Não é normal que os nossos pais, passando por dificuldades, sejam acolhidos e supridos por outras pessoas. Não é normal isso. Não é adequado. A palavra mostra isso. Que o normal é que os filhos socorram aos pais. Outra coisa também que não é normal é que os pais tenham que socorrer os filhos. Pode eventualmente acontecer, sim, mas não é algo normal. O normal aqui, a palavra diz, é que os filhos socorram e supram os pais. Se não está acontecendo isso na sua vida, querido irmão, vá diante do Senhor e coloque diante dele. Se você ainda precisa que seus pais te ajudem, mesmo depois de casado, né, com sua família, esposa, filhos, vá diante do Senhor e coloque isso diante do Senhor. Fala, Senhor, a tua palavra fala que eu devo recompensar os meus progenitores. E essa não tem sido a minha realidade, infelizmente. Senhor, o que tem? O que está acontecendo? Eu quero honrar o Senhor, eu quero manifestar Deus na carne e recompensar os meus pais, aqueles que me criaram, que cuidaram de mim e ainda se preocupam tanto comigo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é aceitável diante de Deus. Possamos realmente levar isso diante do Senhor. E fala o 6, né? O 7.
Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, familiares, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E olha que palavra forte, querido irmão. É pior do que o descrente. Se você despreza, se você não honra, se você não socorre os seus pais e até mesmo os seus irmãos na carne, irmãos, aqui a palavra é clara, sabe? Tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, consideremos isso diante do Senhor. Como temos lidado com essas questões, práticas? Veja, é muito prático isso. Não é teoria, é prática. Sabe, considere diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, considere isso fortemente diante do Senhor. E aí, o versículo 16 do capítulo 5 fala assim: se algum crente tem viúvas, então, se alguém na sua família tem uma pessoa, essa viúva aqui não é no sentido literal, mas sim referindo a alguém que está passando por uma necessidade, que está desamparado. Se você tem alguém assim na sua família, socorra essa pessoa. É isso que a palavra diz. Não é esperar que a igreja faça isso por você, que os irmãos façam isso por você, que uma instituição de caridade faça isso por você. Não. A palavra diz que é para você socorrer, para mim socorrer. E não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Realmente tem aqueles que estão totalmente desamparados, não têm filhos, não têm parentes, não têm amigos. A esses, a igreja então fica liberada para socorrer, desde que você e eu façamos a nossa parte de expressar, de manifestar Deus na carne, honrando os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, suprindo, e cuidando. Amém? Jesus é o Senhor. E por fim, irmãos, essa palavra também, como eu digo, é muito prática. Paulo fala para Timóteo como proceder nas relações de trabalho, patrão-empregado. Olha só, aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala que nós devemos manifestar Deus na carne no nosso trabalho. E ele fala assim, todos os servos, e aqui servos, irmãos, hoje, estamos no ano de 2021, não existe mais legalmente, pelo menos, o trabalho escravo. Sabemos que ainda existem em alguns rincões perdidos pessoas em trabalho análogo à escravidão que tem sido combatido isso, porém, isso é contra as leis. Então, aqui onde está escrito servo, se refere ao empregado, aquele que trabalha numa empresa, debaixo aí das regras ali daquela empresa. Então, todos os empregados, os servos que estão debaixo de jugo, tem um patrão ou um gerente, um diretor, um chefe, enfim, considerem dignos de toda a honra o próprio senhor, o próprio patrão. Mas olha para quê, irmão? É para você parecer bonzinho? Não. É para manifestar Deus na carne. É para que Deus seja glorificado. Olha o que ele fala. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quão triste, irmão, quão triste é quando a gente ouve, alguém falando mal de um funcionário e no final falando que ele é preguiçoso, que ele faz mal o seu trabalho, que ele chega atrasado todos os dias, que ele não sai do celular. Querido irmão, isso hoje em dia virou um problema nas empresas, Os funcionários acham que eles têm o direito, que o patrão deve fazer vistas grossas ao uso do celular durante o expediente. Os funcionários se acham no direito de receber ligações particulares durante o expediente, receberem mensagens e enviarem
de acessarem as redes sociais. Isso compromete demais o trabalho, tira a atenção, né? E é terrível isso. É um problema hoje nas empresas esse tipo de coisa, sabe? E não é algo que um cristão deva praticar. E é terrível quando você ouve uma pessoa falando de um funcionário, falando mal dele, e no final falar, e é crente, se diz filho de Deus. Querido irmão, né, amigo que está aí nos assistindo, isso, veja aqui como Paulo fala, né? Isso blasfema o nome de Deus, blasfema o evangelho de Deus. Então nós, sabe, como filhos de Deus, devemos ser modelo no trabalho. Se eu sou um funcionário, eu tenho que ser o melhor funcionário. Sabe, não é porque eu gosto ou deixo de gostar do meu trabalho, ou porque eu gosto ou deixo de gostar do meu patrão. É porque eu sou filho de Deus e eu preciso manifestar Deus na carne. Então faça bem feito, chegue no horário, sabe? E faça o seu melhor ali. Porque isso é agradável a Deus, não é? Mas aqui Paulo também fala para o patrão que é crente. Né? Fala assim, ó, também o que tem senhor fiel, né? Falando ainda para o funcionário, né? Não o tratem com desrespeito porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então, muitas vezes, né, você pode ser funcionário de um irmão, né? De um irmão em Cristo. E muitas vezes as pessoas, os irmãos acabam confundindo, achando que pelo seu patrão ser um irmão, então ele tem que engolir as coisas erradas que você faz, que eu faço, que o funcionário faz, e não é assim. Ele, como dono da empresa, ele como gerente, ele deve satisfação a alguém, ou a um sócio, ou se ele é gerente ao dono da empresa, então ele não vai poder fazer vista grossa as falhas que você ou eu cometermos. Mas muitas vezes nós confundimos as coisas, achamos que porque o meu patrão é meu irmão em Cristo, ele tem que passar a mão na minha cabeça, e não é assim. Devemos ser fiéis, né? E muito mais ainda, trabalhar bem, fazer né, bem a nossa função ali, para honrar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o patrão que é crente também tratar com dignidade o seu funcionário, com respeito, sabe? Cumprir todas as leis e as regras ali para com ele, não ser desleal para com seus funcionários, não é? Enfim, irmãos, manifestar Deus na carne no seu trabalho, sendo patrão, sendo chefe ou sendo funcionário, sabe? Então isso é muito prático. E eu disse no começo que, infelizmente, hoje, na cristandade, isso não está sendo levado em consideração. Nós vemos hoje muitos que se dizem filhos de Deus, tendo um viver totalmente contrário a tudo isso que nós vimos aqui, na palavra que Paulo deixou para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de mim e de você e nos ajude a termos esses atributos divinos infundidos em nós, para que possamos manifestar, então, Deus para os homens, no nosso dia a dia, nas coisas triviais do nosso viver diário. É isso que Deus espera de mim e de você. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Deus abençoe você, Deus o guarde, você e sua família, e é isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. Jesus é o Senhor.